Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma Dopamine. Que bom ter você aqui junto comigo nessa jornada de estudo da Palavra de Deus. E nós estamos estudando o livro de Provérbios, chegamos ao capítulo 24, quase finalizando aí o livro de Provérbios. E você que não acompanhou os outros vídeos, os outros estudos, é só você correr na playlist Provérbios 31 dias para transformar sua vida, que você vai ter todos os conteúdos por lá. É muito importante que você assista, que você faça esse Stepflix para compreender tudo que nós já falamos aqui, porque um capítulo complementa o outro e uma lição vai ajudando a outra, né, a ser prática e aplicável na nossa vida. Mas para a gente avançar aqui mais um estudo, eu quero que você já prepare o seu coração, porque hoje nós vamos falar sobre os 4 pilares que são fundamentais para você ver sua vida ser transformada e de fato acessar o sucesso, né, o transbordo mesmo que vem dos céus para as nossas vidas. Mas antes da gente entrar no estudo, eu quero te pedir para que você, que ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, copie o link, manda para as amigas, posta nos stories, faz isso mesmo, tira um print aqui da tela, mostre para as pessoas que você está estudando junto comigo, ficarei muito feliz e honrada por você fazer isso e alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrita aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações para não perder os próximos conteúdos e me siga nas redes sociais. Agora sim, vamos mergulhar no nosso estudo e para a gente começar, a gente tem a nossa frase do dia que diz assim: a sabedoria constrói, a prudência consolida, o conhecimento inova e o planejamento se concretiza. Olha só que interessante que a frase do dia já traz pra gente os 4 pilares que nós vamos falar aqui, que é a sabedoria, a prudência, o conhecimento e o planejamento. Nós vamos falar sobre esses 4 pilares que estão inspirados no capítulo 24 de Provérbios, que nós vamos ler agora. E eu vou ler na versão NTLH, mas você pode acompanhar na sua versão aí. E não se esqueça de ter aí um marca-texto para grifar os textos, né, ou as frases que mais ressaltarem aí para você. E claro, de ter também um caderno, uma caneta para anotar tudo o que você vai aprender aqui. Então vamos mergulhar juntos no estudo e na leitura da palavra? O texto diz assim: não tenha inveja dos maus e nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências, enquanto falam é só para ferir alguém. Com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil de vencer. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Mas a desgraça acaba com os maus. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente. Com isso, Ele não vai gostar. E Ele poderá parar de castigar esse inimigo. Não se revolte por causa dos maus e nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. Meu filho, tema Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois num instante eles podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar?
Essas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de sua boa fama. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. E não construa sua casa e nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho e nem fale mal dele. Nunca diga, vou pagar-lhe com a mesma moeda, ou vou acertar as contas com ele. Eu andei pelos campos de plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso, e tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo e pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas, enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Bom, acabamos de ler aqui o capítulo 24 e olha que interessante, né? Dentro desse capítulo a gente vê que o Salomão ele destaca alguns princípios, como a gente falou no início desse vídeo, que entram aqui nas lições práticas que ele traz, né? Nos exemplos que ele pontua. E se a gente olhar especificamente do versículo 3 até o versículo 6, nós vamos ver que esse grupo, né, de versículos ressaltam justamente esses 4 pilares. Olha só o que diz. Com a sabedoria, ou seja, sabedoria é o primeiro pilar, se constrói o lar, sobre a prudência ele se firma. Então a gente vê sabedoria e prudência. Então a sabedoria constrói e a prudência faz aquilo ser consolidado, ser firmado. E aí a gente continua vendo no versículo 4. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Mais uma vez a gente vê a sabedoria. E no 5 fala, ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Aqui a gente vê então qual outro pilar? Conhecimento. Ou seja, o conhecimento ele é mais importante do que ter força. Por quê? No 6 a gente vê o desfecho desse versículo. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar. Então, a gente vê o planejamento aqui. Planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil de vencer. Então, você viu que dentro desse bloco, do versículo 3 até o 6, encontramos os 4 pilares que ele discorre aqui no texto ao longo dos demais versículos. E olha que ponto interessante, se a gente olhar para esses 4 pilares, vamos ver que ao longo da Bíblia, em muitas lições, em muitos textos, encontramos justamente Deus trazendo isso para o povo, trazendo isso como lições para as nossas vidas. Inclusive o Senhor, né, Deus, ele é a própria sabedoria e ele quer nos disponibilizar a sabedoria. Tiago mesmo fala que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Deus dará com bom grado àquele que pedir. Então a sabedoria é o base, né? É a base da vida que tem realmente um sucesso conforme o reino de Deus. Mas o que seria essa sabedoria? Será que a sabedoria seria algo como ser inteligente? Não. A sabedoria significa em você saber se posicionar com uma mente que é clara e totalmente direcionada pelos princípios e valores do Senhor. Não há como ter sabedoria sem seguir os princípios da palavra de Deus. Quando você começar a seguir os princípios, começar a seguir os valores da palavra de Deus, você se tornará uma pessoa sábia. Então a base de tudo é a sabedoria, é a habilidade, o julgamento para identificar quando algo que você está fazendo está ou não de acordo com a palavra de Deus. Este é o primeiro pilar. O segundo pilar que a gente viu aqui é a prudência. O que seria a prudência? É você saber tratar em determinadas situações e identificar as atitudes que são adequadas e não adequadas, conectadas com a sabedoria que vem da palavra de Deus. Olha só, quando você tem uma atitude, quando você vai tomar uma atitude em alguma situação, você precisa ser prudente. Como ser prudente? Saber a hora certa de falar, saber a hora certa de se posicionar, como falar, como se posicionar, tudo isso é prudência. E a prudência é dirigida e direcionada pela sabedoria. Você vê que um pilar leva ao outro.
uma ponte vai levar a outra, né? Então, para que você tenha prudência, você precisa ter sabedoria. O terceiro pilar que a gente vê aqui é o conhecimento. Mas como é o conhecimento? Conhecimento técnico? Conhecimento que você tem numa faculdade, num curso? Não. Esse é um conhecimento humano. O conhecimento que Provérbios está nos ensinando é o conhecimento divino. Como eu tenho um conhecimento divino? A partir do aprofundamento do estudo da palavra de Deus. Ou seja, só o fato de você estar aqui assistindo as dopaminas, você já está mergulhando no conhecimento. O conhecimento leva você a buscar e a discernir a sabedoria para a tua vida e com isso viver com a prudência. Então, quando você busca o conhecimento, quando você se relaciona com Deus, quando você não quer ficar no raso do seu conhecimento, não ser aquela pessoa que tudo que falam você diz amém. Pelo contrário, se você ouve algo, você valida aquilo para ver se está de acordo com a palavra e, consequentemente, você vai aprofundando nesse conhecimento. Este é o conhecimento que Provérbios diz. Por isso que ele fala que quando você tem o conhecimento, você sabe como lidar com as situações. E, consequentemente, o seu conhecimento ele é muito melhor e muito maior do que ter força. Muitas pessoas têm força, têm capacidade, mas por não ter conhecimento, ou seja, não saber como se posicionar, não saber como ser prudente, ter sabedoria, acabam perdendo, acabam se frustrando, porque a força não foi o suficiente para ter o resultado. E por fim, o quarto pilar é justamente o planejamento. Uma vez que eu tenho um conhecimento, eu sei que o conhecimento me dá o quê? Direcionamento para que eu possa me planejar, para que eu possa me organizar. Então, tudo que Deus fez, ele sempre fez com planejamento. Deus, ele sempre teve tudo muito bem estabelecido. Deus, ele tem um tempo para cada coisa. Não é à toa que em Eclesiastes 3 fala, né, sobre a importância de discernir o tempo de cada coisa. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de plantar, há tempo de colher. E tudo isso está relacionado a esse planejamento. Quando você é uma pessoa prudente, uma pessoa sábia, que tem conhecimento, logo você não vai ser uma pessoa que faz as coisas no susto. Você se organiza, você se planeja, você vai viver o teu dia, você vai saber o que você vai fazer naquele dia, você vai buscar se organizar no seu tempo, naquilo que você pode fazer. Isso é ser uma pessoa planejada. Não é ser uma pessoa metódica, né, que tem que fazer tudo naquele horário. Não é isso, não é esse tipo de planejamento. É um planejamento onde você sabe onde você está e aonde você quer chegar. Consegue compreender isso? E quando nós temos esses 4 pilares na nossa vida, olha só os benefícios que nós temos e olha só o que pode acontecer na nossa vida só de aplicar esses 4 pilares. Primeiro, você passa a compreender corretamente as coisas. Olha o que diz no versículo 7, né? Se a gente vê lá no verso 7, diz assim: os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Olha que ponto interessante. Quando você busca esses 4 pilares, a sabedoria, você ter também, saber se posicionar com a prudência, ter o conhecimento, viver o planejamento, você consegue discernir aquilo que é sábio. Você sabe como lidar com as circunstâncias, você não se torna tolo. Mas aqui no versículo 7 diz que quando a pessoa não tem nenhum desses pilares, ela é tola, porque quando ela ouve algo que é sábio, ela não sabe discernir. Logo ela perde oportunidades, logo ela fala coisas que não tem nada a ver, logo ela não consegue aproveitar aquilo que está muitas vezes na mão dela. Talvez você já tenha sido muito tola por não ter sabedoria, discernimento, conhecimentos, tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas é hora de você buscar isso e com certeza você vivendo tudo que nós estamos falando aqui, isso será uma realidade na sua vida. Outra coisa que você vai viver com esses 4 pilares, você passa também a não ser fraca. Sabe aquela pessoa que tudo desanima, tudo derruba, tudo fica triste, tudo que acontece já é motivo para desanimar, já é motivo para abandonar. Se você tem sido essa pessoa, você precisa desenvolver agora, o quanto antes, esses 4 pilares que nós falamos aqui. E com esses 4 pilares, você vai passar a, de fato, viver aquilo que Deus tem para sua vida. E com isso, não ser uma pessoa fraca, que cede pelos problemas, que cede às circunstâncias, que faz
faz com que qualquer situação, qualquer obstáculo já te derrube. Então busque esses 4 pilares, a sabedoria, né? Você ter a prudência, você ter o conhecimento, você ter o planejamento para que as dificuldades não te derrubem. No versículo 10 diz exatamente isso. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Então pare para analisar. Você tem sido fraca? O que está acontecendo, todos os problemas que vêm, você já fica chorando, já fica lamentando, já fica desistindo, já acha que nada vai dar certo na sua vida? Pense bem, isso esse pode ser um sinal de que você precisa exatamente estabelecer esses 4 pilares que nós estamos falando aqui. Além disso, quando você tem esses 4 pilares, você também passa a viver conforme os ensinamentos do Senhor e ajudar os outros a não cair. Olha que interessante. Não é só você que fraqueja, né? Quando você tá, muitas vezes, sem esses 4 pilares. Você também pode levar outros a fraquejar. Mas quando você está firme nesses pilares, você ajuda outros a se levantar. Você se torna um pilar, você se torna alguém que levanta outras pessoas. Você quer ser essa pessoa? Uma pessoa que levanta outros, uma pessoa que incentiva outros, uma pessoa que direciona outros? Então você tem que buscar ter sabedoria, prudência, conhecimento e também planejamento. Quando você tem esses pilares, você consegue fazer isso por outras pessoas também, porque é este o propósito que Deus tem. Deus quer que você levante outros. Olha só o versículo 11. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. É isso que nós devemos fazer, levantar outros e evitar com que outros caiam, tropecem ou fiquem ali prostrados no problema. Este é o nosso dever. Então, viva esses 4 pilares. E aí, além disso, você vai ter esperança. Você passa a buscar a esperança em Deus e não a esperança nas circunstâncias. Você não se frustra facilmente. Por mais que as dificuldades estejam à sua frente, você tem a fé que te leva além, que faz você confiar sem medo algum. Isso é de fato viver com a sabedoria, com a prudência, com o conhecimento e com o planejamento do Senhor. Você consegue entender? Olha só como esse capítulo mostra pra gente a importância de vivermos esses 4 pilares. E se você está buscando ter mais coerência nas suas atitudes, se você quer realmente ser uma pessoa mais forte, se você quer ser uma pessoa que anima, incentiva outros, se você quer ser uma pessoa que tem esperança, que tem a fé inabalável no Senhor, você precisa começar a praticar a sabedoria, a prudência, o conhecimento e o planejamento. E aí eu deixo para você refletir agora. Você tem vivido esses 4 pilares na sua vida? Eu gostaria que você fizesse uma análise sincera. Quais desses pilares estão faltando aí para você? Eu pude fazer a minha própria análise e eu identifiquei coisas que eu preciso melhorar. Nós estamos aqui para sempre evoluir, né? A gente não chegou ao nível de perfeição. Então, avalie quais desses 4 faltam em você. E comece a buscar para que você desenvolva, para que você se torne realmente uma conquistadora que vive o sucesso não dos homens, mas o sucesso que vem de Deus para a sua vida. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa palavra, por essa reflexão, por esse entendimento, Pai, que olhar para Provérbios 24 nos trouxe. Pai, nós precisamos sim ser pessoas sábias, nós precisamos entender como viver com a prudência do Senhor. Além disso, aprofundar no conhecimento para que a gente possa planejar conforme o seu querer. Ajude-nos, Pai, a avançar nesses pilares, ajude-nos, Pai, a desenvolver isto em nossas vidas. E aquilo que for fraco em nós, dê-nos capacidade para melhorar, para evoluir, para alcançar de fato uma postura aprovada por Ti, para termos o sucesso que o Senhor quer que nós tenhamos. Em nome de Jesus, amém. Agora, conquistadora, que você entendeu esses 4 pilares, eu quero deixar para você um desafio. O desafio vai ser você comentar aqui, coloque nos comentários a seguinte frase: a partir de hoje eu terei mais, e você vai responder qual desses 4 pilares você quer ter mais. Quer ter mais sabedoria? Quer ter mais prudência? Quer ter mais conhecimento? Ou você quer ter mais planejamento?
Coloque aqui nos comentários qual desses 4, ou se você quiser colocar mais de um, fique à vontade, você quer desenvolver na sua vida. Eu quero muito ver você comentando, você interagindo, porque essa é uma forma da gente unificar umas às outras aqui nesse mesmo propósito. Então comenta aí, a partir de hoje eu terei mais, e você vai comentar o que seria esse mais, ok? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. E se você não tirou o print, tira o print e compartilhar nas suas redes sociais e me marca. Eu vou ficar muito feliz de ver você estudando junto comigo. Tchau, tchau!